Boa tarde, pessoal. Estamos então iniciando a semana 4 do PET 6 e nós temos como tema o clima e as mudanças climáticas. Então, primeiro nós vamos falar sobre as mudanças climáticas, que elas vão fazer parte do ambiente da Terra desde sua origem há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. Então, ao longo dos milênios, os climas da Terra foi se transformando graças ao conjunto de fatores naturais. Então, houve intensas atividades vulcânicas, glaciações, queda de meteoros, que foi alterando a vegetação, as formas do relevo, a distribuição das águas e a circulação dos gases na atmosfera. E, foi também substituindo áreas de clima úmido por desertos e vice-versa. Então, esses estudos vão apontar que a Antártida, atualmente coberta por uma espessa camada de gelo, já foi uma floresta tropical há centenas de anos atrás, milhões de anos. Então, em alguns momentos da história da Terra, as transformações foram mais profundas do que em outros. Então, ocorreram mudanças climáticas significativas, tanto no global quanto em escala regional. Então, houve períodos que a temperatura foi mais altas, e outras, que as temperaturas foram extremamente baixas, igual a gente tem as eras glaciais. Então, a última mudança climática regional foi conhecida como a pequena idade do gelo, que ocorreu entre os séculos 16 e 17. Então, nesse período, a Europa passou por sucessivas ondas de frio que contribuíram para as crises de fome e também revoltas sociais. Então, para definir uma tendência de alterações das condições climáticas globais e regionais, seria necessário observar uma sequência de repetição dos fenômenos ao longo de um período do tempo. Então, nos últimos anos, vem aumentando as discussões e estudos sobre o papel das atividades humanas na aceleração das alterações climáticas em escala mundial, regional e local. Então, essas alterações, 62 estão relacionadas à ocorrência de fenômenos como a chuva ácida, o aquecimento global, o efeito estufas e as ilhas de calor. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a chuva ácida. Então, o gás carbônico que encontra na atmosfera torna as chuvas ligeiramente ácidas. A queima de combustíveis fósseis, como os derivados do petróleo, gasolina, diesel, querosene, vai emitir gases como o dióxido de enxofre e o óxido de nitrogênio, que vai causar a poluição do ar e o desencadeamento das reações químicas, como a água das chuvas, que vai tornar elas ainda mais ácidas. Então, nem sempre a chuva ácida cai no mesmo lugar e em que todos os poluentes foram liberados na atmosfera, porque a gente tem os ventos que podem transportar esses gases por mais de 2.000 quilômetros. Então, isso vai explicar por que em algumas áreas do planeta, onde não há grande emissão de gases poluentes, também ocorre a chuva ácida. Então, além de prejudicar o solo e a produção agrícola, a chuva ácida acelera a corrosão de monumentos e edifícios. Agora, o aquecimento global e o efeito estufa. Então, nas últimas décadas, os pesquisadores vêm apresentando dados que vai comprovar o aumento da temperatura média da Terra, que vai caracterizar o chamado aquecimento global. Então, uma pequena parcela de pesquisadores considera que o aquecimento global é um fenômeno natural causado somente pela dinâmica natural do clima da Terra. Porém, a maioria dos pesquisadores afirma que essa elevação da temperatura média do planeta é agravada pelo aumento da emissão de gases do efeito estufa. Então, o efeito estufa é um fenômeno natural que garante a vida na Terra. Porém, os gases presentes na atmosfera e o vapor d'água foram, e eles formam um tipo de escudo que vai manter o planeta aquecido com uma temperatura média de 15 graus. E esse efeito estufa não existe se a temperatura giraria em torno
se não existisse esse efeito estufa, né, a temperatura giraria em torno de menos 18 graus Celsius. Então, ele é essencial para a nossa vida. O problema, né, no entanto, é que a intensificação desse efeito, que é o efeito estufa adicional, né, e que tem relação com o aquecimento global, de acordo com a maior parte dos pesquisadores. Então, eles vão afirmar isso. Agora, as ilhas de calor. Então, o fenômeno das ilhas de calor ocorre principalmente nas grandes cidades e é caracterizado, né, por diferenças de temperaturas entre o centro e as áreas mais afastadas. Geralmente, a área central das cidades vai apresentar maior concentração de construções, principalmente, né, grandes edifícios, e também vai impedir a impermeabilização do solo, o uso intensivo dos meios de transportes automotores e poucas áreas verdes, que vão ser os fatores que colaboram para as temperaturas serem mais elevadas que nas áreas vizinhas. Então, uma das formas mais eficazes de evitar a formação de uma ilha de calor é criar e preservar as áreas verdes das cidades, pois a vegetação vai favorecer para a manutenção da umidade do ar, vai amenizar a temperatura. Então, outra possibilidade é controlar a emissão de gases poluentes por veículos e evitar, né, a impermeabilização do solo. Então, em muitas cidades são implantados, né, os telhados verdes, ou seja, né, horta e jardins talhados em telhados de casas e edifícios, para amenizar essas ilhas. Então, pessoal, agora nós vamos fazer, né, as atividades para consolidar nosso conhecimento. Então, na página 64, as questões de 1 a 3. Bons estudos!